Shabbat Shalom a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não nos conhece, eu sou o Bispo Ronaldo e hoje estou trazendo para vocês aqui mais um tema que é bastante complexo no meio evangélico, né? Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o dízimo, que eu acho bastante interessante a gente compartilhar esse assunto, tá bom? Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você já para ir deixando o seu like, o seu joinha, que está também divulgando aí os nossos vídeos na rede social aí com seus amigos, no WhatsApp, Facebook, Instagram, tá bom? Nos ajude a gente a divulgar a palavra de Deus. A gente tem abençoado a sua vida com bastante estudos ótimos, profundos da palavra de Deus. E hoje nós vamos estar trazendo um pouquinho sobre o dízimo, tá bom? É certo ou é errado dar o dízimo? O que você acha, o que você pensa, o que já falaram para você? Você contribui na sua igreja, no seu ministério ou não, né? Mas é uma coisa que fica, né, aí para a decisão de cada um. Claro que a gente não tem aqui a intenção de estar entrando na vida particular de cada pessoa, apenas estamos aqui tentando contribuir com um pouquinho de história. Quem sabe isso pode te ajudar, e essa é a nossa intenção, tá bom? Então vamos lá. É certo ou errado dar o dízimo, né? Sem mais demoras, bora lá. É certo ou errado dar o dízimo? O dízimo ele é da lei ou não é da lei? Né? O que a história diz? O que a Bíblia diz? O que os nossos contemporâneos, patriarcas, né, profetas aí têm a dizer para as nossas vidas? Né? Então vamos lá. O dízimo é da lei ou não? O dízimo é do tempo de Moisés ou da lei de Moisés ou não? Né? Então vamos lá para a resposta. A resposta é a história mais antiga do mundo aí vai dizer que as formas de cultuar a Deus, tá, foram estabelecidas, né, pelos patriarcas, pelas pessoas mais antigas aí, os primeiros pais de família, e também pelos filhos de Deus que foram então os sacerdotes, né? A história diz que Adão, tá, foi o homem mais sábio, tá, do planeta Terra, recebendo diretamente do próprio Criador 70 formações. Eu vou repetir. Adão, a história nos diz que Adão recebeu 70 formações. Tá? Hoje, você sabe que uma formatura custa muito caro. Nós estamos falando aqui de formatura do homem, né? Médico, advogado, sei lá, né? Psiquiatra, formação acadêmica. E ela custa muito, muito caro. Mas estamos falando de uma formação. Aqui, estou falando de 70 formações diretamente do Criador. Isso mesmo que Adão recebeu. A história mais antiga nos conta isso, tá? Agora imagine apenas uma formação, tá? Uma formação diretamente do próprio Criador já abrangeria todo o planeta Terra. De maneira, e para nós raciocinarmos um pouco, nós poderíamos pegar aqui o que diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Ele diz o seguinte, no capítulo 1, o versículo de número 25, ele diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens da terra, né? Então você veja, imagine uma formação do Criador. Adão recebeu 70 formações, tá, direto do Criador. E a história vai dizer que desse conhecimento que Adão recebeu, ele perdeu 70% deste conhecimento quando ele foi expulso do Éden, tá? Restando para ele de conhecimento apenas 30% do seu conhecimento. E estes ensinamentos foi passado para os filhos de Deus, os sacerdotes, tá? E continuaram então os ensinamentos das coisas, formas de cultuar do céu através dos anjos para os humanos na terra. É isso que a história diz, tá? Então, está provado isso, por exemplo, quando os anjos vieram dizer para José e Maria a respeito de Jesus. Está provado também em Juízes, capítulo de número 13, quando aparece lá para a mulher de Manoá o anjo dizendo como deveria ser a vida de Sansão, como deveria ser criado. Tá? Juízes, capítulo 13, depois você dá uma olhadinha lá, bom? Que
passou então os seres humanos a receberem as orientações, tá, dos anjos do que acontece no céu, das formas, tá, de cultuar que acontecem nos céus. Tá? Então estou te trazendo para você aqui as formas mais antigas. Receberam então ali as orientações, eles apresentaram, tá? Isso também a gente tem desde Gênesis a Apocalipse. Em toda a extensão da Bíblia Sagrada nós vamos estar encontrando isso aí, tá? O nascimento de Jesus, como eu disse aqui, e também tem isso nos livros apócrifos, né? Que nós podemos estar também trazendo como esse conhecimento, também contam isso, tá? Então, os ensinamentos que Adão recebeu do próprio Deus, tá? Foi a própria Torá, e nela os mandamentos de Deus. Tá? Se o dízimo é da lei ou não, que muitos dizem que é da lei de Moisés, né, ou não, a resposta é sim, o dízimo ele é do tempo da lei. Tá? Só que não da lei de Moisés, que Moisés não criou então nenhuma lei, ele apenas recebeu a lei de Deus, né, em pedras, e também recebeu a lei oral e passou então aí para as pessoas, né, os anciãos de Israel. Quando você pega Gênesis 26 e 5, Isaac ele quer sair, né, ir para o Egito por causa da fome. O próprio Deus dá o testemunho sobre Abraão, que Abraão obedeceu leis, estatutos e mandamentos. E isso está antes de Moisés. Tá? Gênesis 26 e 5. Você pode conferir aí na sua Bíblia, tá? Então não era algo, a lei não era algo que veio a partir de Moisés no Monte Sinai, era algo que já existia antes com os patriarcas, tá? E também muito antes com Adão. Isso foi dado diretamente para Adão. Se o dízimo é da lei, sim, é da lei. Só que não é da lei nem de Moisés, nem de Abraão, nem de ninguém, mas é da lei do próprio Deus, esta lei que hoje rege os céus, tá? É assim que funciona nos céus. Então Abraão, no capítulo 14, que ele já obedecia essas leis, tá? Eu falei aqui Gênesis 26 e 5, agora capítulo 14, no versículo 20, diz o texto que Abraão deu o dízimo de tudo que possuía para Melquisedeque, tá? E assim foi a forma, os princípios de adoração que eles aprenderam lá com Deus. Tá bom? A raiz primitiva, tá, desta palavra, dízimo no hebraico, é maaser, tá? Que significa 10 ou a 10ª parte, ou 10%, tá? Que tem suas raízes, mas tem muita coisa que deriva dessa palavra. Eu não escrevi tudo porque é muita coisa para falar e o tempo aqui é curto, tá? Mas uma das palavras que deriva da palavra maaser, que quer dizer dízimo, ou 10%, ou a 10ª parte, no hebraico, uma das palavras é dizimar, entregar o dízimo, entregar a 10ª parte, e uma das palavras é acumular. Veja que no reino de Deus é mais ou menos assim, tá? É uma forma que só Deus explica, quando a pessoa faz ali, então, um voto com Deus, tá? Isso aí é de pessoa para pessoa, não estou aqui querendo direcionar a vida de ninguém, apenas estou trazendo um compêndio histórico para que você possa entender mais ou menos como que começou a história do dízimo. É certo ou é errado dar o dízimo, né? Aí fica para cada um de vocês, tá bom? Então começou assim, começou diretamente com Deus ensinando Adão. Adão perde parte do conhecimento, ele sai então, dali ele passa para os patriarcas sacerdotes, e eles então assim vão recebendo agora, a partir de então, as orientações dos anjos de forma de culto no céu, tá bom? Como que funcionava então os dízimos, tá? Os dízimos eram devolvidos em forma de moeda, prata, animais e alimentos que serviam como mantimentos e provisões da obra de Deus, tá? Segundo a história de Melquisedeque, quando ele recebeu os dízimos de Abraão, ele investiu, tá, na construção dos muros de Jerusalém, tá? Esses dízimos que ele recebeu lá então de Abraão, tá? Os dízimos serviam então como suporte financeiro e salários, né, para sustento dos levitas, tá? Os sacerdotes, um sacerdote, viúva e pobres, tá? Serviam também como para comprar óleos e especiarias caríssimas que vinham da China, a história antiga diz, tá? Esses óleos eram transportados em vasos de alabastros
esses vasos de mármores caros, vindo do Egito, tá? Tudo isso era comprado. E os dízimos então cobriam muitas despesas do templo. Davi deu mais de 100 milhões, né, para a contribuição do templo, e Salomão outras grandes quantias incalculáveis, ouro, prata, pedras preciosas, vindas de toda a parte do mundo. Tá? Então o dízimo bruto do povo era entregue para os levitas. Tá? Esses levitas, eles tiravam 10% do que recebiam e entregavam aos sacerdotes. Tá? E os sacerdotes também dizimavam, eles tiravam 10% do que recebiam e entregavam ao sumo sacerdote. E o sumo sacerdote também dizimava. Tá? Ele pegava 10% do que recebia e entregava para as viúvas e os pobres. Tá? Assim o dinheiro circulava em toda a cidade, todos eram beneficiados, poderiam ser beneficiados pela fidelidade de cada um. Além disso, além dos dízimos, tá, o povo também tributava ao governo. Tá? E na Nova Jerusalém Celestial, as leis dos dízimos estarão em vigor, tá? Ou elas estão em vigor. Elas estarão, quando eu digo assim, estarão quando subirmos, né, para a Nova Jerusalém. Elas estão em vigor agora, eu digo estarão, porque um dia nós vamos subir. Tá? Eu creio que eu vou subir, creio que você vai subir também, tá? Para a glória de Deus. Eu vou ler um texto aqui para vocês, que está em Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 8. Tá? Hebreus 7 e versículo 8, que diz, olha, aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica e vive para sempre. Tá? Então, isso acontece hoje, agora, na Nova Jerusalém. Tá bom? Estou te dando apenas uma forma de você pensar, se você vai ser um dizimista, ou não, se concorda ou não. Eu aqui não tenho essa intenção, mas eu quero te ajudar, pelo menos, a pensar, tá bom? Será que é certo? Será que não é certo? Então, com tudo isso daqui, eu acredito que você vai começar a pensar um pouquinho aí, tá? Alguns são do contra, né? Outros são a favor, eu não sei, mas eu acredito, né, que tudo isso daqui vai te ajudar, tá bom? Então, baseado nisso, os dízimos estão em vigor, tá? Nos céus da Nova Jerusalém. Então, lá, agora, tudo que acontece aqui, lá está em vigor. Lá tem orações, aqui tem oração, está em Apocalipse. E em toda a Bíblia Sagrada você vai ver que os anjos, a história mais antiga vai dizer que os anjos ensinaram os homens a clamar a Deus. Tá? Lá no início de Gênesis tem isso também. Lá tem moradas, aqui também tem. Tudo que tem aqui acontece da mesma forma lá. Tá? Lá tem ouro, tem pedras preciosas, por exemplo, lá tem fábrica, né? Em Apocalipse 21 e 18, tem cavalos, tem, enfim, tem muitas coisas na Nova Jerusalém, baseado, tá, no que nos é ensinado aqui. Nós reinaremos com Cristo neste reino, tá, e receberemos lá salário. E onde há salário, tá, também tem pagamento de tributos, de dízimos e de ofertas. Acabei de ler aqui em Hebreus. Tá? E a história antiga que também diz que os anjos foram que ensinaram os homens estas leis. Primeiro a ensinar foi o próprio Criador para Adão, e depois, posteriormente, os anjos vieram e testificaram isso. Bom, então, houve a libertação da maldição adâmica. Veja aqui, isso aqui é algumas linhas de raciocínio, tá? Que eles dizem por aí, tá bom? Linha de raciocínio judaica. Eles dizem que da maldição adâmica, por exemplo, eles falam que Deus construiu todo o planeta e muitas árvores que o casal poderia comer, somente não daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo alguma linha de raciocínio judaico, eles dizem que aquilo dali simbolizava, então, os dízimos e ofertas, tá? Simbolicamente. Então Adão comeu, por isso a terra ficou toda amaldiçoada.
Baseado nesse entendimento judaico, nós entendemos que quando nós dizimamos, tiramos parte da maldição adâmica, tá? Isso aqui é uma linha de raciocínio judaico, tá? E aí fica para você estar pensando, tá bom? Então, pela lei, tá? As pessoas, quando atrasassem o dízimo, tinham que dar a quinta parte e pagar uma multa. E a multa era a quinta parte, está lá em Levíticos 26, no versículo 30, tá? A quinta parte seria 20% aí, tá bom? Também não era permitido a pessoa querer inspecionar, querer saber para onde foi, para onde veio, para onde vai o dízimo, né? Você vai encontrar isso em 2 Reis, capítulo 12, e o versículo de número 15, tá? Não era permitido estar ali, então, fazendo a inspeção de onde ia, para onde não ia, porque era entregue para pessoas que serviam a Deus, era entregue para os levitas, tá bom? A Bíblia diz assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Era entregue então para os levitas, tá? Isso está lá em Malaquias, capítulo de número 3, versículo 10, tá? Tem muita coisa para poder falar sobre o dízimo, claro, nós não vamos estar falando aqui tudo, mas nós vemos que quando alguém mexe, ganha algum presente, né? Alguém vai lá e mexe, as pessoas não gostam, né? Que mexam no seu presente. Assim é Deus, né? Porque aquele presente que a pessoa recebeu, ele tem então um valor sentimental para aquela pessoa, né? E alguém vai lá e mexe, a pessoa naturalmente não vai gostar. Assim, dessa mesma forma é Deus, tá? Os dízimos para Deus, ele tem valores físicos, emocionais, espirituais, valores eternos e valores de propósitos, tá? Deus ele tem propósito nos dízimos. Então, fica isso aí para você pensar, tá bom? Então, Deus ele não gosta que a pessoa se intrometa, né? Os dízimos era para ser entregue na casa do tesouro, tá? Antigamente era no templo, hoje tem as igrejas, né? Eu não sei, cada um pensa, tá bom? Se pode ter templo hoje ou não, não sei. Aí fica para o pensamento de cada um. Apenas nós estamos aqui tentando contribuir com o raciocínio, tá? Nas pessoas, tá bom? Existe essa forma de dízimo aqui de sacerdotes que eu apresentei para vocês. Aí fica uma forma para você estar pensando de que maneira. Eu acho que quando você está num lugar que você está contribuindo, mas você está seguro, eu acho que você deve estar então saindo fora dali, né? Você tem que ter certeza, muitas das vezes, que aquela pessoa que você está entregando, aquele sacerdote é uma pessoa de Deus, é uma pessoa temente, que não é avarento, enfim, né? Porque com certeza não precisa de você ficar pesquisando nada do que o cara fez, porque você sabe que ele vai ajudar alguém e ele vai empregar aquilo na obra de Deus, tá bom? Assim como Melquisedeque e tantos outros, tá? Então, baseado nisso, Deus não gosta de pessoas intrometidas. 1 Pedro 4,15 fala um pouquinho disso, né? Que ninguém se intrometa na vida alheia, tá? Por exemplo, Números, capítulo de número 12, quando Arão e Miriam tentaram se intrometer na vida de Moisés por causa de uma mulher, próprio Deus desce defendendo Moisés, dizendo, escuta aqui, olha, para vocês eu me apresento em sonho, visão, alguma coisa, mas não é assim com Moisés que eu falo com ele cara a cara, né? E ali Deus então não gostou que Arão e Miriam se intrometeram na vida ministerial de Moisés, tá? E você vai encontrar isso também em Números capítulo 16, que Datã, Coré e Abirão se intrometeram lá também, quiseram se intrometer no sacerdócio, e Deus ali acabou também intervindo. Você vai também encontrar na história também um ser que quis ser intrometido, tá? Na administração do Criador, que é o próprio Lúcifer, aí acabou se dando mal. A gente conhece bem a história, tá bom? Então, o que eu tenho para trazer para vocês é isso, tá? Se é certo dar o dízimo ou não, eu quero deixar que você tome essa decisão, tá? Quando a gente pega, por exemplo, em dízimo, lá no Gênesis 28, fala de Jacó. Jacó ele fez um voto para poder estar entregando dízimo a Deus, né? Eu acho que vai mais a pessoa, tá? Se existe dízimo hoje, da onde essa história veio? O dízimo hoje existe lá na Nova Jerusalém Celestial, tá? O dízimo, ele pelo que a gente entende historicamente, ele é atemporal, ele não existe tempo. Hoje
a pessoa pode não entregar o dízimo aqui. Algumas igrejas até dizem que se não entregar o dízimo a pessoa não vai ser salva. Eu não sei, né? Cada um pensa do jeito que quiser. Eu já não vou entrar nessa área, porque a questão de salvação somente o nosso Criador que pode estar falando, né? É Ele quem bate o martelo, é Ele quem salva, mas lá na Nova Jerusalém sim, haverá isso, tá bom? Estou falando aqui por alto, mas tem muito mais que eu poderia estar falando aí sobre o dízimo e a oferta, tá bom? Deus abençoe sua vida, no nome do Senhor Jesus. Pense um pouco a respeito. Se você fez um voto de ser dizimista, acredito eu que você deve cumprir aquele voto que você fez, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like. Deus abençoe sua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, que nós estaremos aí sempre com vocês. Até a próxima, que Deus abençoe.